Primeira questão, né? Você vê que aqui ele coloca bem claro, não, um ponto, né? Ah, tá aqui, ó. De acordo com o texto, assinale a alternativa correta. Ó, um ponto cada questão. Então, aqui ele especificou. Ó, cada questão de assinalar é um ponto. Conforme o texto Our Friends and South, publicado na versão online da revista The Economist, que é o Economista. Vamos lá, então, vamos julgar. Lembrando que aqui é de acordo com o texto, pessoal, entendeu? Não vá querer utilizar sua opinião, porque você pode ter uma opinião muito particular sobre isso e aí querer responder baseado no que você acha, né? Então, vamos lá. Então, no item número 1, a gente tem aqui, ó. As relações entre Brasil e Estados Unidos têm melhorado nos últimos tempos. E aí, pessoal, o que você acha? Aí você vai dizer, mas eu acho que não é verdade, porque falam muito em conflitos, nessa questão de Obama ficar reclamando que o Brasil não está, de certa forma, fazendo tudo o que ele quer, ou então está dificultando para os Estados Unidos alguma coisa. Pessoal, mas aí é como diz, são fatos, que não vou dizer que são fatos isolados, mas são fatos mais específicos. Aqui é uma coisa, é uma afirmação mais geral, né? Ele diz assim, ó, tem melhorado nos últimos tempos. Quando você vem aqui para o início do texto, ó, você vê que realmente ele fala nisso. Ó. Ele até diz, ó, nos últimos 200 anos, né? Aí ele fala de fato, né, tem melhorado. Então, realmente, nesse caso aqui, ele mencionou de forma geral no primeiro parágrafo, embora nos outros parágrafos ele tenha falado assim algumas fagulhas, né? Algumas alfinetadas que, de certa forma, o Brasil tem dado nos Estados Unidos. Então, aqui o item 1 ele é verdadeiro, sim. Vamos então para... Vou até destacar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para ficar melhor. Pronto, vou botar aqui de azul para ficar melhor. Então, na minha opinião... Pronto. O item 1 eu vou julgar aqui como verdadeiro. Vamos então para o item 2. O consumo da classe média é um grande responsável pelo crescimento brasileiro. Pessoal, uma coisa é você mencionar, né? Outra coisa é você dizer que realmente é isso que está aparecendo aqui, entendeu? Ó, quando ele fala consumo da classe média é o grande responsável pelo crescimento do Brasil. Mencionou isso, mencionou classe média, mencionou consumo voraz, mas entenda, ele está dizendo assim, ó, é o grande responsável pelo crescimento brasileiro. Não foi isso que foi mencionado no primeiro parágrafo, principalmente. O primeiro parágrafo que ele deixou bem claro que o Brasil está em ascensão, falou também que a classe média está com consumo voraz, mas ele não colocou como se isso fosse o primeiro ou, de certa forma, o maior motivo, entendeu? Então, cuidado com isso. Então, aqui, falso. Você vê, né? Ah, Manuel, mas é porque eu vi lá, eu pensei que eu vi lá tão parecido, então eu vou marcar cuidado, porque às vezes assim, o elaborador da prova, ele coloca realmente para ele testar, ele coloca palavras na mesma ordem, muito parecidas, e ele muda só alguma coisinha, porque ele acha que você vai dizer que é verdade. Não é. Cuidado com isso. Vamos lá então. Terceiro, o Brasil pode auxiliar na recuperação do mercado doméstico norte-americano. Sim, pessoal, com certeza. Ele até colocou, ele substituiu a palavra recuperação, né, se você for analisar, ó, por salvação. Então, realmente, ó, tá aqui, ó. Item 3, verdadeiro. Ok, então. Vou até voltar aqui, ó, para você ver, ó. Realmente, ele coloca aqui, ó, deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. Com um crescimento voraz, né, em consumo da classe média, que parece oferecer uma salvação para os negócios americanos. Então, você vê que, realmente, existe esse consumo voraz, né, da classe média e que isso parece oferecer uma recuperação para o mercado norte-americano. Então, quer dizer, não é a segunda afirmação não se torna verdadeira por conta disso, porque isso aqui esse consumo voraz da classe média é o interessante para os Estados Unidos. Não quer dizer que isso seja o grande responsável pelo crescimento do Brasil. Existem outros fatores que estão contribuindo para isso, né? Vamos lá, então. Então, aqui, vou marcar aqui, ó, deixar aqui destacado. A letra, vamos ver aqui, se é o item 1 e o item 3 que são verdadeiros, então vamos lá. Letra A não pode ser, letra B não. Ah, tá aqui. Letra C seria a resposta mais correta. Vou destacar aqui de laranja. Pronto, tá aí a resposta da número 1. Vamos então agora para a segunda questão.
Ainda de acordo com o texto, é possível afirmar que, pessoal, essa questão aqui está ótima. Por quê? Porque se você for uma pessoa que gosta de resolver a prova com pressa, ou digamos que você gastou muito tempo, né? Você viu que eu traduzi o texto, eu levei o quê? Um pouco menos de 1 hora para traduzir com vocês, mas é porque eu estava fazendo intervenções, né? Se você acha que ia passar, por exemplo, fazendo a prova, lendo o texto 1, 2, 3 vezes, você realmente ia gastar muito tempo e ia ter que resolver as questões com muita pressa. Então, essa questão aqui, se você fosse responder com pressa, você erraria. Por quê? Você vai entender agora. Em 2011, primeiro de tudo, Emanuel, eu vou procurar no texto o número 2011. Vamos lá então, procure. Você vai procurar 2011 e o que vai acontecer? Você não vai achar. Você vai achar 2010, você vai achar 2009, né? Mas você não vai achar 2011. Emanuel, não achei 2011. O que eu vou fazer? Aliás, por que eu não estou achando 2011? Lembre-se, pessoal, não, quando eu estou escrevendo um texto, quando eu vou fazer as questões, elaborar as questões, eu não preciso deixar a resposta escancarada. Emanuel, será que então que ele botou 2011 por extenso? Será que ele colocou 2011? Você pode procurar, mas não vai adiantar. Até porque eu vou traduzir para você agora e você viu, né? Em momento algum eu traduzi esse número, né? Aí você vai dizer, o que eu vou fazer? Você tem que interpretar. Por exemplo, ó, esse texto, ele foi escrito em uma data. Tem aqui a data, pessoal. Ó, vou até colocar, ó, destacar aqui para você. É abril de 2012. Certo, Emanuel? Você está dizendo aqui que o texto foi escrito em 2012, mas a questão está dizendo 2011. Eu sei, pessoal, mas entenda, isso aqui também é um dado importante, entendeu? Por mais que não esteja dentro do texto, a fonte, ela também é uma pista tipográfica, entendeu? Então, se o texto foi escrito em 2012... Então, eu posso procurar, por exemplo, alguma expressão que indique ano passado. Você lembra quando apareceu em um texto aqui ano passado? Foi aqui, ó, no segundo parágrafo. Vou destacar agora, mais uma vez, ó. Então, tá aqui, ó, ano passado. Então, se foi ano passado, foi em 2011. Então, o que está escrito no segundo parágrafo é referente ao quê? 2011. Então, cuidado para você não ficar, eu vou procurar. Você vai procurar 10 vezes e não vai achar. Certo? Então vamos lá agora. O que aconteceu em 2011? Ó, a América, né, tentou seduzir o Brasil, né, removendo as tarifas de importação do etanol. Perfeito. Então agora vamos para a questão. Apoiam o Brasil... desculpe, é a segunda. Os Estados Unidos... Em 2011, os Estados Unidos reduziram as tarifas de importação do etanol. Você pega e marca a letra A. E você erra. Por quê? Olha, vamos lá, vou voltar de novo. Ó. Removing é remover. Remover não é diminuir, pessoal. Remover é tirar. É tipo assim, ó, vou deixar de graça para você, entendeu? Então não é um desconto. Aqui é tipo assim, eu estou tirando, entendeu? As tarifas. Então o que acontece, ó? Os Estados Unidos reduziram. Não é reduziram. Então isso aqui, ó, está... Vou até destacar aqui, ó. Destacar de quê? Vou colocar aqui de quê, ó. Melhor, vou botar aqui sublinhado para ficar melhor. De vermelho. Pronto. Isso aqui inviabilizou a letra A. Não, eles não reduziram, eles removeram. Letra B de bola. Os Estados Unidos aumentaram. Pior ainda, eles não aumentaram, eles deram para a gente, assim, deram de graça. Pronto. Letra C, os Estados Unidos reduziram, mais uma vez reduziram. Está errado. E ainda tem mais um detalhe, ó, reduzir as tarifas de exportação. Não foi de exportação, foi de importação. Letra D, os Estados Unidos aumentaram, de novo aumentaram. Pronto, Emanuel, realmente é um detalhezinho, né, que fez toda a diferença. Pois é. Existe uma diferença muito grande de você diminuir uma coisa e você tirar ela totalmente, né? Então agora vamos para a letra E. Você manda, mas aqui não está utilizando a palavra retirar ou então remover. Eu sei, pessoal, que não está utilizando essa palavra, mas olha lá. Os Estados Unidos abriram mão. Quando você abre mão, quer dizer o quê? Quer dizer que você não quer mais, que você não vai fazer questão. Então, quer dizer, abrir mão é a mesma coisa de reduzir, aliás, é a mesma coisa que o quê? Remover. Então, nesse caso, realmente, a melhor opção seria o quê, ó? Letra E. E mais uma vez, salientando, se você fosse tentar responder essa questão rápido, você ia marcar o quê? Letra A. Porque você ia achar que reduziram é parecido com o verbo removing, que na verdade significa remover. Vamos lá então. Terceira questão. Para o autor. Lembrando que é de acordo com a opinião do autor, pessoal, não é de acordo com a sua opinião. O autor, no caso, assim, a pessoa que escreveu o texto.
Vamos lá. Os Estados Unidos. Vamos lá, então. Letra A. Apoiam a entrada do Brasil no Conselho? Não, pessoal. Aí é o seguinte, ó, vou até colocar aqui, ó, não foi os Estados Unidos que, aliás, os Estados Unidos eles não apoiam diretamente ou de primeira a entrada dos Estados Unidos no Conselho da ONU. Não. Eles estão dando passos pequenos. Quem fez isso foi quem? Foi a Grã-Bretanha. Então, aqui, ó, dizer que eles apoiam é errado. Destacar aqui. Pronto, tá aqui. Eles não apoiam ainda. Letra B. Não parecem satisfeitos com a política de boa vizinhança adotada pelo Brasil. Olha aí, uma alternativa boa. Mas eu vou marcar a letra B? Não, ainda não. É um conselho que eu lhe dou. Antes de marcar qualquer alternativa, leia todas. Mas eu acho que é a letra B. Pessoal, quem achou também que era a letra A, lembre-se, se tivesse marcado logo de cara, teria errado. Letra C. Pretendem boicotar, boicotar no caso, impedir nesse caso, qualquer tentativa de entrada. Não disse isso. Eles estão dando passos pequenos, certo? Então aqui, ó, de novo, ó, outra coisa que eu poderia inviabilizar. Então eu já sei que a letra A não é, letra C não é e letra B pode ser. Letra D. Apregoam. O que seria, no caso, o verbo apregoar? Apregoar seria, digamos assim, você escancarar, tipo, você divulgar para todo mundo ficar sabendo, né? Apregoam a imagem de que o Brasil, ou então divulgam, né, a imagem de um Brasil ingênuo e imprevisível em relações externas. Alguém vai dizer, eita, Emanuel, eu me lembro que apareceu isso no texto, né? Você até marcou, tá aqui, ó. Eu até me marquei, ó, tá aqui, ó. Aí ele coloca, eita, mano, apareceu exatamente como tu traduziu, né? Não apareceu como eu traduzi. Como assim? Mas tá aqui as palavras, ó, imprevisível, ingênuo. Eu sei que é as mesmas palavras, mas aqui tá dizendo, ó, Estados Unidos. E aqui tá dizendo o quê, ó? Dilma Rousseff. Então aqui ele está dizendo o quê? Na opinião da própria presidente, o Brasil ainda está passando essa ideia de que é imprevisível e ingênuo. Então é na opinião dela, não é na opinião dos Estados Unidos. Certo? Letra E. Defendem a intervenção. Vou até colocar aqui, ó. Isso aqui no caso apregoam, porque não é no caso dos Estados Unidos, é a Dilma. Letra E. Defendem a intervenção internacional nas políticas públicas adotadas no Brasil. Isso aí tá verdade, pessoal? Ó, defendem a intervenção internacional nas políticas públicas. Não, pessoal. Na opinião dos Estados Unidos, não é isso que está acontecendo. Não está pedindo essa intervenção toda. Então, realmente, a melhor seria o quê? Seria a letra B de bola. Pronto, então, marcar aqui, ó. A B de bola é a melhor. Então, cuidado mais uma vez com essa coisa de ficar, porque apareceu as mesmas palavras. Apareceu as mesmas palavras, sim, mas ele pode ter mandado alguma coisa para tentar ludibriar, certo? Isso aí é o que a gente chama de, no caso eu chamo de prank, que é como se fosse uma pegadinha. Quarta questão. No corpo do texto, ou seja, no texto como um todo, né? Aí aqui são palavras de referência. Ele diz, ó, they, da linha 3, his, da linha 14 e its, da linha 18. Vamos lá, então. Está se referindo a quem? Vamos lá, então. They, da linha 3, né? Vamos ver. Linha 3. Vou até marcar aqui, ó, para ficar melhor. Vou marcar com outra cor. Vou marcar, deixa eu ver aqui, de azul. Pronto. Aliás, vou marcar de amarelo. They. Aqui o they. Dessa linha. Vamos ver o outro que ele falou. His, da linha 14. His, da linha 14. Deixa eu ver aqui. Pronto, his. Perfeito. E aí a última, ele fala o quê? Its, da linha 18. Muito bem. Ah, tá aqui. Its. Pronto. Essas três palavras que estão de amarelo, ele pergunta o seguinte, ó. Elas estão se referindo a quem? Vamos ver. Pessoal, eu costumo dizer o seguinte. Para uma palavra, no caso assim, essa questão de se referir, eu só posso me referir a uma coisa que eu já disse, né? Isso até vale na grande maioria das vezes. Só que dependendo da forma como a frase está escrita, pode ser que você esteja se referindo a algo que você ainda vai dizer. Mas uma coisa certa, tem que estar próximo, certo? Então vamos ver. Ele coloca aqui, ó. Longe disso, eles estão, no caso,
elas já foram, elas já estão muito cordiais e produtivas. Está se referindo ao quê? Essas relações, não que as relações estejam, no caso, relações entre Brasil e Estados Unidos, né, estejam ruins. Não, elas estão melhores. Então está se referindo ao quê? Elas. Uma coisa importante, tem gente que pensa que they, pelo fato de ser eles ou elas, só pode ser relacionado a pessoas, no caso, seres humanos. Não, pessoal. A única exigência para você colocar o they é que seja plural. Então, se for, por exemplo, 2 pessoas, pode ser o they. Se for 2 mesas, pode ser o they. Ou então, se for um substantivo abstrato, como é no caso relations. Então, they aqui está se referindo ao que? A relations, certo? Então, cuidado. Então, a primeira aqui eu já sei que é relations. Marcar aqui, sublinhar. De amarelo também, Pronto, tá aqui. Vamos para 2 agora. His. A Grã-Bretanha já aceitou, né, a oferta, né? E durante a sua visita ao Brasil, senhor Obama, pessoal, durante a visita de quem? His no caso, o adjetivo possessivo de quê? De he. Então, é lógico que está se referindo ao quê? A um homem. Então, aqui, o único homem que te mencionou foi o quê? Foi o senhor Obama. Mas não poderia ser referindo ao Brasil? Não, pessoal. Porque se fosse para se referir ao Brasil, teria que ser o quê? O it's, que se refere a uma coisa. Pronto, então aqui tem o it's, né? E aqui eu vou analisar a que ele está se referindo, O it's, aí o word wise, né? Aí você vai dizer, Emanuel, it's está próximo de word wise, então é lógico que está se referindo a word wise. Não, pessoal, não necessariamente. Por quê? Porque o word wise aqui nada mais é do que o objeto, do mesmo jeito que tem o his aqui, O his é o adjetivo possessivo, né? E ele está junto da palavra visit, no caso, visita. No caso, a visita dele. Aí eu pergunto, de quem era a visita? A visita era de Obama. Então, nesse caso, o his está se referindo a Obama. E aqui, it está o quê? Está próximo da palavra word-wise, que significa visão de mundo, mas eu quero saber a visão de mundo de quem? Tipo assim, de quem é essa visão de mundo? A visão de mundo do Brasil. Então, it's não está se referindo a necessariamente o word-wise. Ele está junto da palavra word-wise, que ele é o adjetivo possessivo, né? Mas ele está se referindo a quem? A Brasil. Então, no caso, it se refere a Brasil. Então, vamos lá. Marcar aqui, Pronto. Brasil. Então, mais uma vez, O they está se referindo a relations, o he está se referindo a senhor Obama e o it está se referindo a Brasil. Então tá aqui, tá tudo tranquilo, certo? Vamos então agora para a resolução da questão. Vamos saber que letra é. Aqui o they, né? Tá falando, se referindo, como a gente falou, a relations. Então só poderia ser letra A ou letra D. His está se referindo a Obama, então eu já sei que a resposta é letra A. E só para tirar dúvida, o line está aqui aliás, o it está se referindo na linha 18, ele está o quê? Tem a palavra word-wise, mas como eu falei, não, aqui está próximo de word-wise, mas ele está se referindo ao quê? A Brasil, que é a visão de mundo de Brasil. Então, cuidado com essa coisa de dizer, é a palavra que está mais próximo. Não, é a quem está se referindo. Ele está próximo de word-wise, esse it, né? Mas ele está se referindo ao quê? A Brasil. Então, vamos lá, vou marcar aqui agora, Letra A. É a resposta correta. Opa, melhor de... A gente já viu marcando de laranja, né? Então vamos continuar o laranja. Pronto. Quinta questão. Mais uma palavra de referência, né? Prouding, da linha 35, Hiker, da linha 36 e Currents, da linha 37. Pessoal, aqui você viu que apareceu realmente, né? Vamos lá, vamos analisar. Prouding, no caso da linha 35, vamos ver. 35. Pronto, tá aqui, Prouding. Vou destacar também, vou botar aqui com amarelo de novo, que é palavras, no caso, de referência, né? Vamos lá, Prouding. Da linha 35, ele também colocou Currents, que eu me lembro, né? Tá aqui. Vamos ver a outra, qual era? O Hiker. O Hiker eu lembrei. Tá aqui próximo, né? Deixa eu só analisar aqui onde... tá aqui, nessa linha. Pronto, tá aqui, as 3 palavras. Ele quer a tradução delas. Então é só a gente lembrar, né, do que a gente traduziu anteriormente. Mas a maioria, no caso da moeda supervalorizada, né, currency é moeda, né, de qualquer grande economia. Os próprios industrialistas do Brasil, né, as pessoas que é referente a indústrias, estão incitando, né, no caso, estão solicitando ou então pedindo, né, que o governo, né, mantenha-se fora. Tipo assim, não faça o que eles estão pedindo. Aí ele, no caso, se referindo ao Brasil, né, ele aumentou, né. Então pronto, ele aumentou no caso das tarifas. Então vamos então agora para a resposta.
Pronto! Então, a melhor seria o quê? Seria nesse caso aqui, ó, proibindo de forma alguma, encorajando sim, com certeza, seria melhor traduzido. Hiker, aumentar. Então, no caso, se é encorajar e aumentar, eu já sei que poderia ser a letra D ou a letra E. Então, agora o divisório vai ser realmente a próxima, né, que é currency. Currency é o quê? Moeda. Então, no caso, letra E. Vamos então destacar aqui, ó. Você vê que não foi tão difícil porque a gente já sabia onde estava, né, por conta das linhas, né, que ele fez o favor de dizer. Mas não, ele sempre vai poder dizer, ele sempre vai colocar exatamente a linha. Normalmente eles fazem isso, pessoal, porque muitas vezes acontece de a palavra, né, que eles estão querendo se referir aparecer mais de uma vez no texto, né? Aí se ele disser simplesmente a palavra, você vai dizer, será que é a do primeiro parágrafo, será que é a do segundo, entendeu? Mas aqui não. Então, aqui quando ele especifica qual é a linha, pelo menos, então, a menos que essa palavra apareça mais de uma vez na mesma linha, então não. Então, realmente não vai ter outra forma a não ser especificar. Então, aqui realmente eles têm essa costume de especificar a linha. Sexta questão. Na linha 40, a expressão get short shrift sugere o quê? Vamos lá, então. Na linha 40. Vamos lá. Já aperto o finalzinho, né? Tá aqui, ó. Tá aqui de amarelo. Get short shrift. Aqui no caso, quem lembra quando eu traduzi, ó, se Obama tentar argumentar por um comércio mais livre, né? Aqui eu traduzi para ele receberá pouca atenção. Pronto. Sabendo disso, vamos lá então. Ele receberá apoio? Não. Letra B, ele receberá liberdade do comércio? Não. Letra C, ele discutirá a liberdade do comércio? Também não. Letra D, ele receberá pouca atenção? Perfeito, perfeito. Letra D, a resposta é a letra E, eu já sei que é a letra D, mas vamos ver, ó. Aumentará a favor da liberdade do comércio? Não, também não. Então é melhor aqui realmente, letra D de dado. Pronto? Vamos então agora para a sétima questão. Diz assim: na intenção de evitar a especulação do governo brasileiro, letra A, impõe taxação elevada ao fluxo de moeda estrangeira no país. O que vocês acham, pessoal? Vamos ver aqui, vamos ver as outras. Declara interesse do país em investimentos de longo prazo. Ele até realmente falou isso, né, pessoal? A questão das especulações, né, e tudo, evitar especulações, foi mais ou menos no final do texto, né, da prova. Letra C, reduz tarifas referentes à entrada de divisas estrangeiras no país. Pessoal, quem fez isso e nem foi reduzir, foi remover, né, foi os Estados Unidos. Letra D, adota medidas protecionistas críticas ao redor de todo mundo. E aí, pessoal? Como é que eu posso dizer? Isso aqui foi dito o quê? Somente pelos Estados Unidos, né? Não está dizendo isso que foi criticada ao redor do mundo. Foi criticada pelos Estados Unidos. Então, isso aqui já inviabilizou a letra D de dado, porque isso aqui é uma coisa que ele generalizou, a letra D, né? Ele diz ao redor de todo mundo, e o texto ele é muito restrito, né? É a opinião dos Estados Unidos. Letra E. Adota medidas protecionistas criticadas pelos Estados Unidos. E aí, pessoal, o que vocês acham? Foi mencionado isso? Foi mencionado, né? Mas ele coloca o quê, ó? Adota medidas protecionistas. Isso aí não é na opinião do próprio governo brasileiro. Isso aí foi na opinião do quê? Dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é que estão pensando isso. Então, aqui, ó, leia a questão. Ó, na intenção de evitar especulação, o governo brasileiro. Então, não é na opinião dos Estados Unidos, é na opinião do próprio governo brasileiro, entendeu? Então, a melhor desse ponto de vista é o quê? Ó, declara interesse em investimentos de longo prazo. Então, essa é a melhor resposta. Pessoal, terminamos as questões de assinalar. Vamos, então, agora para as questões abertas, certo? As questões abertas aqui, ele especificou, ó, todas as três têm a mesma pontuação, né? A mesma das outras, né? Ou seja, 1 ponto, mas mesmo assim, vale muito. Então, vamos lá. De acordo com as informações citadas no texto, que acontecimento causou desconforto para Lula, no caso especificamente, ó, Lula, no ano 2010? Lembre-se, pessoal, o que foi que aconteceu? Ó, vamos voltar aqui um pouquinho.
Tá aqui, ó. Aqui o nome dele, né? Aí, ó, o presidente Luiz Inácio era um homem muito flexível, né? Aquela questão do Obama e do Fidel Castro, né? Aí, qual foi? Foi a questão dele tentar, no caso, enquanto presidente, né, co-intermediar, né, com a Turquia, né, acordos de antiproliferação, né, com o presidente do Irã. E o que aconteceu? Ele fez concessões, aliás, ele fez, de certa forma, não vou dizer um favor, mas um negócio com o presidente do Irã, e que quando foi no momento que o Lula pediu algumas concessões, ele não fez. Então, esse foi o problema, né? Então, aqui, ó, vamos colocar aqui. Eu vou colocar aqui não tal como aparece no texto, mas de certa forma serviria. E lembrando, pessoal, ó, não é uma resposta longa, entendeu? O próprio texto diz, Manuel, eu estou aqui só 3 linhas. Manuel, quer dizer que eu só poderia usar as 3 linhas? Não, estou dizendo que você só poderia usar as 3 linhas. Você poderia escrever um pouco mais aqui. Talvez você quisesse, você poderia escrever atrás da prova, contanto que não fosse na folha de rascunho. Agora, também é o seguinte, ó, se a própria prova já está lhe dando 3 linhas, tente utilizar essas 3 linhas para responder. Por quê? Porque ele já está dizendo que a resposta é curta. Então, se no caso, querer responder, traduzir o parágrafo como um todo, vai acontecer o quê? A pessoa que vai corrigir, no caso o corretor, ele vai interpretar que você não está conseguindo entender o que ele está pedindo. Ou seja, ele está querendo o quê? Uma resposta sucinta. Então, para mim, no caso assim, eu vou tentar responder aqui de forma sucinta, né? Vamos ver como é que poderia ficar. Lembrando que ele está sugerindo o quê? Uma pergunta, no caso, uma resposta em português, né, pessoal? Então, vamos lá. Vamos ser sucinto. Vou colocar aqui, deixa eu ver aqui, de azul mesmo, né? Pronto. Vamos ver aqui. Eu vou dizer ele. Não, por que tu está colocando ele? Ele utilizou na pergunta Lula, então eu posso também substituir. Se eu quiser, posso colocar ele, se quiser, posso colocar Lula, né? Ele se arriscou tentando co-intermediar com quem, pessoal? Com a Turquia. Perfeito. Co-intermediar com a Turquia, né? Um acordo anti-proliferação com o presidente. Aí eu vou colocar aquele nome complicado. Não, eu não vou colocar aquele nome complicado. Eu vou colocar o quê? Ele não era o presidente do Irã? Pronto. Bota o presidente iraniano. Pronto, tranquilo. Mas não, você não utilizou as mesmas palavras. Exato, não utilizei e nem quero utilizar. Porque é isso que o corretor quer analisar. Ele quer ver o quê? Ele colocou aqui, ele colocou palavras diferentes do que eu coloquei na pergunta, diferentes do que tinha no texto, mas é a mesma coisa. Quando eu digo ele, é lógico que eu estou me referindo a Lula. Quando eu digo presidente iraniano, é lógico que é a mesma coisa que é o presidente do Irã, que é o Mohamed, entendeu? Então não preciso colocar as mesmas palavras. Então ele vai dar preferência a uma resposta que não tenha, de certa forma, as mesmas palavras, ao invés de você chegar aqui no texto, ó, e querer copiar isso aqui tudo. Vamos então para a próxima. Terceira questão. Aliás, desculpe, aqui é a questão número, aqui ele coloca esses números, mas aqui a gente sabe que é a 8, então essa aqui é a 9. Escreva um excerto abaixo em português. Resumindo, ele quer que você traduza. Isso aqui é o quê? Ó? É o mesmo, ele retirou uma parte do texto, inclusive uma parte final do texto, né? Para tentar o quê? Ver se você consegue traduzir de forma que não fique literal. Então vamos lá. Eu vou traduzir assim, pessoal, viu? Vocês podem ficar à vontade para tentar de outra forma. Então vamos lá. Você vê que ele coloca aqui a palavra both, que significa ambos, né? Mas ambos não é, de certa forma, uma palavra que a gente utiliza muito no português. Mas eu vou fazer o seguinte. Vou traduzir dessa forma. Mas se quiser, você poderia colocar ambos também. A senhora Rousseff e seu... Aí ele coloca aqui, eu poderia dizer ministro das Finanças? Poderia, mas eu prefiro traduzir de forma não literal. E seu ministro da Fazenda, agora tem que colocar o nome dele, né? Guido, que ele querendo não, eu sei que fica subentendido, né? Mas ele está pedindo para traduzir, então é melhor não tirar. É melhor deixar do jeito que está. Guido Mantega consideram as ondas, né, de dinheiro desvalorizado sendo
bombardeadas. Esqueci aqui uma. Opa. Pronto, tá melhor agora. Desvalorizadas, sendo bombardeadas pelo... eu poderia deixar o Fed, né, mas também eu poderia dizer o Banco Central Americano, né, mas eu vou preferir deixar assim. E o Banco Central Europeu como uma distorção comercial muito pior do que os bloqueios brasileiros que eles chamam de salvaguardas, no caso. Eu vou traduzir aqui, porque não, de certa forma, por mais que tenha ficado ao pé da letra, se eu quisesse também eu poderia traduzir e deixar em inglês, não ia fazer muita diferença não, que é um termo técnico. Em vez de tá entre parênteses, né? Protecionismo. Pronto. Aí você vai dizer, Manuel, aqui você está digitando, então eu não tenho como saber se isso aqui realmente iria ocupar esse espaço. Pessoal, realmente, então a minha dica é, você não tem a folha de rascunho? Seria escrever, né? Você tem o que aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Você poderia até pegar mais uma linha aqui, eu acho que não teria problema nenhum, né? Escrever mais uma. Mas você teria pelo menos o quê? Mais de 5 a 6 linhas para poder responder. E lembrando que aqui no inglês, eu sei que ficou 3 linhas, né? Mas mesmo que você tenha uma letra que de certa forma ocupa um pouco de espaço, eu aconselho você a ser sucinto para hora de escrever, certo? Não é para você escrever pequenininho, entendeu? E outra coisa, se você é uma daquelas pessoas que gosta de escrever muito letra de forma, tipo letra maiúscula, tome cuidado para não ocupar muito espaço na hora da prova, certo? Então tá aí, essa seria a minha resposta. E agora vamos para a última questão. No espaço abaixo, elabore um parágrafo no qual a ideia principal do texto é resumida. Pessoal, eu agora queria colocar para vocês o seguinte, ó. Primeiro de tudo, ó, fatos, pessoas e instituições envolvidas devem ser citados. Essa daqui, ao meu ver, é a melhor questão. Por quê? Ele está querendo o quê? Ó? Vou destacar aqui, ó, para você, para ninguém depois dizer que eu não mencionei isso. Isso é muito importante. Ideia principal. Para quem já assistiu algum vídeo meu, sabe do que eu estou falando. Ideia principal não é a mesma coisa que ideia global, pessoal, entendeu? Então não adianta você ficar... Emanuel, eu sou uma daquelas pessoas que utiliza muito aquelas técnicas de leitura, skim e scanning. Eu não vou falar que elas são ruins ou boas, depende do seu ponto de vista. Mas para uma prova de mestrado, elas não são muito aconselháveis. Por quê? Primeiro, elas são boas para você procurar o que já é óbvio. Entendeu? Eu estou procurando aqui um número ou então estou procurando uma palavra específica. Perfeito. Mas para uma prova de interpretação, elas não seriam muito legais porque não adianta você encontrar a palavra. Você tem que saber se ela está no mesmo sentido que apareceu na questão, entendeu? Então, ideia principal não pode ser extraída de um texto com essas técnicas de leitura, certo? Aqui você tinha que realmente ler, traduzir e interpretar. Vamos lá. Ideia principal do texto. Ó, fatos, pessoas e informações envolvidas devem ser citados. Pessoal, outra coisa muito importante, ó. Você tem que colocar fatos, pessoas e instituições. E Emanuel, ele me deu só isso aqui de espaço. Você vai ter que dar um jeito de colocar. Tudo isso numa ideia principal, ou seja, ele quer um resumo. Agora é um resumo muito bem elaborado, que tenha fatos, que tenha pessoas e tenha instituições. Então, o que você poderia fazer? Eu separei aqui mais ou menos uns 5 a 6 coisas que eu extraio do texto, que na minha opinião, não vou dizer que são recortes, mas que você poderia utilizar para poder, no caso, elaborar um pequeno texto, entendeu? Então ficaria muito mais fácil para você. Então agora, pessoal, eu vou tentar ensinar vocês como é que você poderia se precaver para uma questão como essa. Como assim, mano, se precaver?
Não adianta você ficar pegando recortes do texto, né, e ficar colocando aqui. Você pode até, de certa forma, fazer isso, mas contanto que você organize eles por meio de conjunções, que façam a conexão de uma oração com a outra, entendeu? Então, quer dizer, você não pode ficar achando que você vai ficar pegando um pouquinho de cada parágrafo e que, no final das contas, vai ficar um resumo. Tem que fazer sentido, entendeu? É lógico, tem que ter um pouco de cada parágrafo, mas não pode ficar desconexo, certo? Então, agora vamos lá. Eu vou colocar aqui alguns recortes e você vai dar a sua opinião se você concorda, ok? Vamos lá, vou digitar aqui, ó. E vou fazer o possível para que realmente caiba nesse espaço. Vamos lá. Como é que eu poderia começar? Não adianta eu ficar querendo colocar logo a conclusão. A conclusão deixo no final, né? Vou dizer assim, atualmente as relações entre... Aí eu coloco os países Brasil e Estados Unidos são cada vez mais cordiais, né, que são palavras que aparecem no texto, e produtivas. Produtivas, perfeito. Aí agora eu faço o seguinte, aí eu digo agora uma coisa na opinião dos Estados Unidos, né? Ó, para Obama, uma relação equilibrada, deixa eu ver, uma relação equilibrada pode ser mais frutífera. Frutífera, perfeito. Isso aí foi uma coisa que Obama falou e o que eu já estou colocando para reforçar, né? O que eu já tinha dito anteriormente, né? Vamos então a outra coisa. Aí ele coloca aqui, eu falei de Obama, agora seria bom falar dos Estados Unidos como um todo, né? Embora os Estados Unidos, os Estados Unidos não sejam mais o maior parceiro do Brasil em termos comerciais. Pronto. Você viu que não é da mesma forma que está aparecendo no texto, mas é exatamente isso. Entendeu? Mas eu tô vendo que tu tá fazendo, de certa forma, assim, alguns recortes bem pequenos do texto, mas tu tá conectando tudo. Exato. Essa é a ideia. Porque depois que você, quando conseguir, no caso, pegar um pouquinho daqui, outro dali, e você está conectando tudo, você não está vendo, você está vendo que eu não estou pegando aleatório. Eu estou pegando fatos que apareceram no texto, que, de certa forma, até estavam distantes, mas eu estou conseguindo conectá-los por meio das conjunções, e aí está virando um quê? Um texto. Porque o texto ele não pode ser desconexo, é o que a gente chama coesão e coerência. Se você pega coisas isoladas, por mais que estejam bem traduzidas, mas que de certa forma você não entende porque que terminou ali e está começando outra frase agora, então fica o quê? Fica desconexo, não fica coeso, certo? Continuando, já te falei agora em termos comerciais, né? Vamos ver uma outra coisa que apareceu. Apareceu num texto que foi importante, ó. Isso aqui foi muito importante, ó. A Grã-Bretanha já, eu vou botar apoiar, mas eu ia botar apoio, mas eu vou botar outra expressão para ficar melhor, mas ficar mais cotidiana. Já deu o seu aval quanto à entrada do Brasil na ONU. Porém, os Estados Unidos ainda não o fizeram. Você vê, ó, é exatamente isso que o texto falou, mas eu troquei as palavras. Fica isso para os olhos do corretor, ele vai pensar o quê? Ele está colocando exatamente, mas está trocando as palavras. Então, isso é que é interpretar. Se você pegar e colocar tal qual eu estou fazendo aqui, só que não estiver fazendo assim essas mudanças, essas coisinhas, esse diferencial, o corretor vai pensar o quê? Ele está pegando só recortes. E não era isso que eu tinha pedido, entendeu? Lembre-se do início da prova.
não é para você traduzir de forma literal, entendeu? Então aqui não estou deixando de forma literal, eu estou deixando de forma cotidiana. O que mais que eu poderia colocar aqui, Emanuel? Para tipo assim, eu já estou próximo de finalizar meu resumo. Vamos ver. Já falei das relações que já eram muito boas, já falei de algumas, não vou dizer picuinhas, mas de coisas assim que o Brasil queria e os Estados Unidos não fez ainda. Né? O que eu poderia colocar aqui mais? Vamos ver. Vamos lá. Eles, né? Porque eu já estou falando dos Estados Unidos, né? Eles têm tentado seduzir o Brasil. Vamos botar aqui, ó. Vou traduzir, em vez de colocar seduzir, eu vou colocar o quê? Ó? Seduzi-lo, que lógico que está falando do Brasil, né? Seduzi-lo com a remoção total de tarifas, né? É bom especificar que está tirando tudo, não é diminuição das tarifas de importação do etanol. Outra coisa. Pronto. E outra coisa que também foi mencionada, né? E obtenção de vistos longos pelos brasileiros. Aí pronto, agora eu já estou pronto para, como é que eu posso dizer? Já estaria pronto para finalizar. Como é que eu poderia finalizar isso aqui para ficar legal? Depois de tudo isso que foi dito, depois de tudo isso, assim, no caso que essas tentativas, essas argumentações dos Estados Unidos, o que acontece? O Brasil, no caso a presidente, no caso, ou o Brasil como um todo, cedeu? Não. Entretanto, não, tá certo. Entretanto, muito interessado. Perfeito. E agora, eu poderia finalizar. Uma outra coisa, assim, uma fala de Obama que foi muito legal, seria o quê? Foi quando ele mencionou, por exemplo, que ainda há muito a ganhar nas empresas americanas se instalar no Brasil. Pronto, poderia finalizar isso, mas sinceramente, pessoal, eu acho que o final seria melhor esse. Entretanto, o Brasil ainda não se mostrou interessado, porque às vezes a gente fica muito tentado em querer colocar uma coisa porque sabe que está bem traduzido, mas esquece que existem coisas que são mais importantes. Por exemplo, aqui, ó, quando ele coloca assim, ó, atualmente as relações entre Brasil e Estados Unidos são cada vez mais cordiais e produtivas. Para Obama, uma relação equilibrada pode ser mais frutífera, embora os Estados Unidos não sejam mais o maior parceiro do Brasil em termos comerciais. A Grã-Bretanha deu seu aval quanto à entrada do Brasil na ONU, porém os Estados Unidos ainda não fizeram. Eles têm tentado seduzi-lo com a remoção de tarifas de importação do etanol e obtenção de vistos longos pelos brasileiros. Entretanto, o Brasil ainda não se mostrou muito interessado. Perfeito, porque está dizendo o quê? Ao meu ver, está dizendo coisas que, de certa forma, até que estavam desconexas, porque estavam muito distantes uma da outra, mas que você conseguiu colocar uma mais próximas e colocar uma conexão, por quê? Por causa do uso correto das conjunções. Então é bem legal você sempre ficar fazendo esse uso, tipo, eu estou fazendo aqui um resumo, eu estou escrevendo pouco, eu estou sendo sucinto, mas está fazendo sentido. Não adianta você colocar muitas frases, primeiro porque não vai ter esse espaço todo, e segundo, ainda que você tenha muito espaço na hora da prova para escrever, se você colocar vários recortes e no final não tiver conexão, o corretor vai olhar e diz, não, ele traduziu aqui, mas eu não estou entendendo assim, essa conexão. Aqui está tudo conectado, entendeu? Então, na minha opinião, isso aqui estaria bem de acordo com a proposta da prova, ok? Essa é a minha opinião, eu sei, mas você pode colocar também a sua nos comentários. Pessoal,
Esse foi o vídeo de hoje. Eu peço mais uma vez que você deixe o seu comentário, diga se você gostou, diga o que você não gostou, deixe a sua opinião, certo? Isso é muito importante para a gente, ajuda a gente a crescer. Ok, pessoal? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.